Escolher uma profissão, sempre um desafio. Então você decide pela carreira do direito. Encara o vestibular, entra na faculdade. Depois de uns anos você está formado, mas a trajetória não para por aí. Você pode fazer um exame da OAB e advogar, ou preparar-se para concursos públicos, ou ainda cursar uma pós-graduação. Ufa, os caminhos são muitos, mas não se preocupe. Onde você quiser chegar, o IDC estará ao seu lado. IDC, com você a cada passo de sua carreira. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando hoje mais um programa Debates e Comentários do Exame de Ordem. É muito bom tê-los novamente conosco, com nossos professores, a fim de discutirmos e analisado a prova hoje realizada. Queremos agradecer em primeira mão aos professores por estarem aqui, a fim de tentar discutir e estudar a prova e diminuir um pouco a ansiedade de você que fez a prova hoje e tentar descobrir possíveis respostas que poderão ser objetos de análise da prova de hoje. Esperamos que todos tenham alcançado seus objetivos. Como sempre digo, o IDC espera que todos os seus alunos sejam aprovados. Nós reunimos todos os esforços, tanto dos professores quanto dos funcionários técnicos administrativos, a fim de oferecer o que há de melhor da instituição para poder contribuir, colaborar com a preparação do exame de ordem e para que vocês consigam alcançar a aprovação. Nós sabemos que o exame de ordem é o primeiro curso potencial que vocês venham a fazer na instituição, mas sabemos também que vocês, conseguindo alcançar seus objetivos, alcançando a carteira da ordem, abram-se muitas as possibilidades de vocês permanecerem conosco, estudando conosco, fazendo pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, cursos de extensão em direito, enfim, vários projetos propostos pela nossa instituição. Então, queremos mais uma vez contribuir oferecendo este programa a fim de passar algumas ideias de possíveis respostas e dizer também que você, que foi nosso aluno e que se porventura não conseguiu alcançar a aprovação, após o resultado, nossos professores estarão novamente no IDC a fim de colaborar no auxílio a recursos, a fim de tentar, mediante recursos administrativos, que vocês alcancem a aprovação desejada. Enfim, desejo que todos tenham alcançado a aprovação e quero agradecer mais uma vez os professores por estarem aqui num domingo, auxiliando aos nossos alunos. Sejam todos bem-vindos a este programa. De imediato, passo a palavra aos professores. Boa noite a todos. Boa noite a todos os alunos que estão nos assistindo. Estamos aqui novamente para comentar a prova prática civil da OAB. Eu, professor José Tadeu, professor Letícia, vamos fazer o comentário primeiro das questões, das 4 questões da prova. Vamos analisar as questões, vamos fazer comentários sobre o nível de dificuldade, ver as possíveis respostas em relação a essas questões e, por último, vamos falar sobre a peça prática. Desejamos que todos tenham feito uma excelente prova. Tenho certeza que todos os alunos que prepararam aqui no DC tiveram bastante tranquilidade. Foi uma prova razoável, uma prova bastante tranquila. Acreditamos que todos tenham obtido êxito. E lembrando que nós estaremos aqui depois de sair o gabarito para darmos suporte, estamos à disposição para auxiliá-los na fase recursal, esperando, claro, que isso não seja necessário. Vamos começar, então, pela questão 1. A questão 1 envolve um assunto referente à parte geral do direito civil. Vamos ler a questão e vamos ver as possibilidades de resposta em relação a esse questionamento. Cristina dos Santos desapareceu após uma enchente provocada por uma forte tempestade que assolou a cidade onde morava. Considerando estar provada a sua presença no local do acidente e não ser possível encontrar o corpo de Cristina para exame, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Letra A. Trata-se de hipótese de morte presumida. Então, esse primeiro questionamento é bastante simples
E é sim, é caso de morte presumida. Nós temos, em relação a esse assunto, a disposição do artigo 7º, inciso 1 do Código Civil, que trata exatamente dessa questão. Ele diz: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável que a morte de quem estava em perigo de vida, o que se encaixa com uma luva perfeitamente na questão apresentada pela banca. Então, não há nenhuma dúvida de que é possível ser declarada a morte presumida, lembrando que, no nosso sistema, nós podemos ter a morte presumida em função desses fatores, como o desaparecimento, com grande probabilidade de ter ocorrido o falecimento, e em função da declaração de ausência, de forma definitiva, com a abertura da sucessão definitiva. Então, nós podemos ter essa morte presumida aqui, pelo simples fato do desaparecimento da Cristina dos Santos, e também por essa grande probabilidade de ela já se encontrar morta. E a letra B questiona qual o procedimento para a realização do assento de óbito de Cristina. Bem, havendo essa a presunção de falecimento de Cristina dos Santos, nós teríamos que postular em juízo uma sentença declarando a ocorrência da morte presumida. E para isso podemos usar o próprio parágrafo do artigo 7º, parágrafo 1 do artigo 7º, e também o artigo 88 da Lei dos Registros Públicos, a Lei 6015. O artigo 88 estabelece: poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto, qualquer outro catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver. Então, teríamos que ajuizar um pedido de justificação e, com isso, realizar a alteração do assento de óbito da Cristina dos Santos, nesse nosso exemplo. Seria um procedimento de extinção voluntária, uma simples justificação para assento do óbito da pessoa. É uma questão realmente bastante tranquila, não é uma questão típica de prova da ordem, não é uma questão muito comum, nós não temos frequência de questionamento sobre a parte geral, mas nesse aspecto dessa questão pontual, se resolveria apenas com a aplicação do texto da lei. Artigo 7º, inciso 1, no caso da letra A, e o artigo 88 da Lei dos Registros Públicos, em relação à letra B, combinado com o artigo 7º, parágrafo único do Código Civil. Professor Letícia, o que achou dessa questão? Questão bem tranquila, né? Respondível com base na legislação, que é o que o aluno tem de acesso. Claro que, às vezes, quando é muito simples, dá para desconfiar, né? Sim. E aí é um problema, mas bem tranquila a questão. Agora vamos à questão 2, né? Isso. Questão também que não foi difícil, respondível com base na legislação, e é claro, uma questão que ela era um pouco confusa, né, na sua elaboração como um todo, mas bem tranquila. A todos, primeiramente, boa noite, né? Comecei falando, mas alunos do IDC ou não, acreditamos que os nossos estejam preparados para responder, e como disse o professor Tadeu, a instituição amparando antes, durante e depois da prova, mesmo quando vocês receberem suas avaliações, né, as suas notas, estaremos aqui esperando com bastante êxito. Uma observação, quando eu vi a peça que caiu, é interessante, né, uma petição inicial, mas aí fica aquele recado, né, daqueles falsos, né, falsas peças, será um agravo instrumento. Ele se dedica a uma coisa. Todas as provas vêm dizendo que ninguém sabe qual é a peça. Ninguém, em momento nenhum, falou que seria isso. Então, a preparação tem que ser geral. Bom, mas vamos à questão 2. Fabrício, morador de Vitória, Espírito Santo, de passagem de São Paulo por motivo de trabalho, aproveita a estada na cidade para comprar presente para sua namorada, na loja Ana Noares Moda Feminina. Realiza o pagamento por meio de cheque, no valor de R$ 3.560. Depositado na instituição bancária, o cheque devolvido por falta de provisão de fundos. A pessoa jurídica ingressa com execução, nos termos da lei. Fabrício foi regularmente citado, e tal informação foi juntada aos autos em trâmite no juízo deprecante na mesma data. 20 dias depois, a carta precatória devolvida pelo juiz deprecado é juntada aos autos, e o executado opõe embargos 15 dias depois. Fabrício alegou em sua defesa não ser executivo do título apresentado e que há excesso de execução, deixando de juntar o valor que entendia correto. Com base na situação problema, responda as questões abaixo, com base na legislação vigente.
como advogada da Ana Norris Moura Feminina, intimar as manifestações dos embargos, o que alegaria? A questão é bem simples, né? E bastante comentada. Na verdade, quando se trata de citação na execução por carta precatória, o prazo não começa como é no processo de conhecimento da juntada da carta. O prazo começa, na verdade, da informação do deprecário ou deprecante da citação feita. Então, ali no probleminha diz bem claramente, ó, Fabrício foi irregularmente citado e a informação foi juntada aos autos no dia em que ele foi citado o juiz deprecante. Então, por exemplo, ele foi citado no dia 5 de dezembro, naquele mesmo dia houve informação. Logo, o prazo dos embargos começaria quando? Do dia em que houve informação do deprecário ou deprecante. A carta volta 20 dias depois. E 15 dias depois ele apresenta, ou seja, ele apresenta 35 dias depois, né? Então é super, mas é mega intempestivo. É completamente fora do prazo, porque o prazo começaria a contar da juntada da informação do deprecário ou deprecante, que foi no dia da citação. Isso é uma situação prevista expressamente no artigo 738, parágrafo 2º do CPC. Então, como advogado da empresa essa daqui, Ana Norris, alegaria o quê? Alegaria, então, que a defesa dele é intempestiva. Mas ele alega ali que há, na verdade, que não é título executivo. Completamente errado. Isso deveria ser abordado também, né, como defesa. É título executivo, é o artigo 585, inciso 1, cheque é título executivo. Então, quais são os argumentos? Primeiro, cheque é título executivo. Segundo, tempestividade. E a questão do excesso de execução, completamente sem fundamento. Porque, na verdade, o cheque já tinha o valor dele, que é o valor nominal de 3.560, não teria nenhum sentido de arguição. Então, nenhum dos argumentos apresentados, e até mesmo a questão da intempestividade, tudo isso daqui poderia ser narrado como elementos para a defesa da empresa. Bom, na letra B, fala o seguinte, que o juiz recebeu os embargos. Aqui uma questão que a gente ficou na hora, a primeira leitura, o professor Tadeu, parecia que era inverso, né? Parecia que o juiz não tinha recebido o suspensivo, mas ele recebeu o suspensivo. Vejam, o Fabrício, ele embargou, os embargos foram recebidos no efeito suspensivo. Aí a empresa, a loja, a Ana Norris, ela pediu a revogação do efeito suspensivo. Mas o juiz manteve o efeito suspensivo, mesmo tendo sido demonstrado inequívoco o risco de lesão irreparável. E aí que fica meio confusa a questão, né? Porque como é que eu vou alegar que eu não quero efeito suspensivo se eu alego que ficou inequívoco o risco de lesão, né? Porque se há lesão é para dar efeito suspensivo. Então a questão ela não ficou muito bem elaborada. Ficou, aliás, pessimamente elaborada nesse tocante. Mas o que adotaria? Qual é a medida cabível? A questão aqui é bem simples a resposta. Cabe agravo instrumento. Porque da decisão do juiz que atribui ou não o efeito suspensivo é diferente, né? Se atribui ou não, é o agravo instrumento. Pelo artigo 522, que também poderiam combinar com o 527, inciso 13, e com o 558, para conseguir o efeito suspensivo para os embargos do devedor. Aí pergunta ali qual seria o prazo. O prazo é de 10 dias a contar da intimação do juiz. O pedido que foi feito para revogar o efeito suspensivo não é dele, porque é uma mera reconsideração, né? É da intimação que atribui o efeito suspensivo. Dali começa a contar o prazo de 10 dias, que é o prazo de agravamento. Então a letra B ela não está bem elaborada. Mas a resposta, qualquer sorte, seria agravo instrumento. Concorda, professor Tadeu? Tranquilamente. Não caberia pensar em agravo retido, já que se trata de execução, para execução. E também, só para complementar, a questão do cheque como título executivo. O cheque, ele é tipicamente título executivo, o artigo 585, inciso 1 do CPC. O cheque tem um valor líquido, nominal, então não há qualquer discussão sobre a liquidez ou a certeza desse título. O cheque foi apresentado e devolvido por falta de fundos. Tá? Não é necessário duas apresentações. Apresentado uma vez, já caracteriza a possibilidade de ingressar em juízo com o processo executivo. Não se protesta cheque, em princípio, para execução. Pode protestar para marcar o nome do devedor na praça, mas não é necessidade de protesto para fim de execução. A simples devolução do banco com carimbo da devolução por falta de fundos é suficiente para permitir a execução e, mais uma vez, não é necessário uma dupla apresentação. A dupla apresentação é apenas para fazer registro, cadastro no Banco Central.
de cheque sem provisão de fundos. Mas, em relação à execução, basta uma devolução, e essa devolução já tem um efeito equivalente ao protesto, e permite, com isso, a execução desse título. Então, para complementar esses pequenos detalhes, se alguém pensou, né, nessa questão, eventualmente, dele ter sido apresentado apenas uma única vez, se poderia retirar ou não o caráter executivo. Não retira de maneira alguma. O professor Leite continua na questão 3? 3. Questão 3 era uma questão mais de atenção e de saber raciocinar, porque, na verdade, não é em relação apenas ao CPC, né? Tinha que ver a Lei 8.009, né? Que trata da questão dos bens penhoráveis, impenhoráveis, mas uma questão também prevista na legislação, né? Sem maiores dificuldades. Em ação de execução de alimentos, foi decretada a revelia de Francisco, que somente ingressou na ação 2 meses após a publicação da decisão, que determina a penhora do imóvel e do veículo automotor de sua propriedade, insurgindo-se contra a concessão patrimonial sob o argumento do bem de família, pois se trata de imóvel destinado à sua moradia, não obstante dele residir sozinho, e o automóvel ser utilizado como táxi. Igor, o exequente, tem conhecimento de que Francisco, seu pai, receberam como herança outros bens, todavia com cláusula de inalienabilidade e imperabilidade. A possibilidade de arguição extemporânea de Francisco e oposição de imperabilidade no caso assim relatado, fundamente. Os bens indicados são considerados penhoráveis? Pois bem, a primeira pergunta, há possibilidade de arguição extemporânea? Sim. Na verdade, quando se trata de impenhorabilidade, é considerado como matéria de ordem pública. E a matéria de ordem pública, por tantas vezes, foi frisada em sala de aula, né? Inúmeras vezes. É uma matéria que ela não preclui. É uma matéria que, na verdade, ela é dita em qualquer tempo, grau de jurisdição, né, de ofício ou mediante requerimento. Então, ela não preclui. Então, é possível, sim, por ser matéria de ordem pública. E essa primeira questão aqui, ela tem uma resposta que é a favor do Francisco, né? Sim. O executado. Então, a pessoa se empolga. Na verdade, o que a banca fez foi induzir a uma situação e não deixar o aluno pensar e pesquisar melhor. Mas olhem bem, pode-se dizer qualquer tempo. Agora, a segunda pergunta é, os bens indicados são considerados impenhoráveis? Aí é que vem a questão da Lei 8.009 de 1990, no seu artigo 3º, inciso 3, que fala o quê? Que quando se trata de alimentos, não vai se poder alegar a impenhorabilidade do bem de família ou do automóvel utilizado, né, como veículo de trabalho. Não vai poder se aplicar o que está lá no artigo 649 do CPC, né? Exatamente. Trata dos bens impenhoráveis. Eles são impenhoráveis até que incida a lei, então, 8.009 de 90. Então, quem se empolgou e foi no 649, provavelmente respondeu, sim, é possível alegar impenhorabilidade. Agora, aí que está. No caso dessa lei aqui, a 8.009, ela gera exceção, porque ela fala os casos que a pessoa perde o único bem, né? Sim. Então, é muito comum, isso aqui eu cheguei a comentar em sala de aula um dia. As pessoas têm uma lenda que é pensar que só o fiador perde, né? Exatamente. É só o fiador de contrato de locação. Mas não, lá são diversos casos. A questão dos empregados da família, dívidas com imóvel, a questão dos alimentos, né? E também a questão do fiador, entre outros mais. Então, não teria fundamento. Não perguntaram para vocês, mas o máximo que se poderia fazer aqui em relação aos bens seria fazer o usufruto pelo 716, para pegar então o valor de uma eventual, né, locação, alguma coisa do tipo, para o adimplemento da dívida. Não era uma questão difícil, mas era uma questão que levava a fazer aquilo que nós comentamos na sala de aula. O aluno a procurar os dispositivos, saber pesquisar a legislação. Porque se uma prova é feita com legislação, tem que saber pesquisar a legislação. Também, não sei se posso comentar, também é importante lembrar que o fato do executado, Francisco, ser solteiro, né, não afasta, por si só não afastaria a impenhabilidade do bem de família. Uma vez que a súmula 364 do STJ diz que a impenhabilidade ela também alcança o bem de família da pessoa solteira, casada, solteira, divorciada, viúva. Então, nesse aspecto, não haveria nenhum problema nessa questão dele ter esse benefício da impenhabilidade. Mas fica
a restrição por ser uma execução de alimentos. Em relação à questão da possibilidade de alegar a improbidade de bem de família a qualquer momento, nós não temos uma base legal clara, mas o entendimento do STJ tem sido bem firme há bastante tempo, no sentido de que, sendo uma questão de ordem pública, a qualquer momento poderia vir ao processo, enquanto não houvesse um exaurimento dessa questão. Então, nesse aspecto, não teria uma base legal, mas teria o fundamento, que é ser uma questão de ordem pública. Quando a banca pede o fundamento, nem sempre, necessariamente, é uma base legal. E aqui não haveria essa base legal específica, pelo menos sobre esse aspecto, mas teríamos a Lei 8.009 de 90, artigo 3º, inciso 3, da exceção da penhorabilidade para pagar dívida alimentícia, a questão do usufruto dos bens que o João da Silva herdou com a cláusula de inalienabilidade, impenhabilidade, teria a base legal 716, que permite a penhora de usufruto. Então, teria como fazer uma construção. Essa questão ela exige um raciocínio maior e uma resposta mais detalhada, né? Também em relação à questão da penhora do táxi, né? Não tem um texto claro dizendo que o instrumento de trabalho, nesse caso, seria penhorável para pagar a dívida de alimentos. O que nós temos é, no 649, inciso 5, a indicação que os instrumentos de trabalho do profissional liberal são impenhoráveis, o que envolve também, portanto, o automóvel usado pelo taxista. No entanto, nós temos a previsão no 649 próprio, que o salário, o soldo, a pensão, a aposentadoria, os vencimentos são penhoráveis para pagar a dívida de alimentos. E essa mesma lógica tem que ser aplicada em relação aos instrumentos de trabalho. Também temos que ter essa mesma raciocínio, por analogia, para permitir a penhora do automóvel. Então, na medida em que a dívida alimentar ela tem essa sobreposição nesse aspecto. Então, para complementar em relação a essa questão. É uma questão, é boa, interessante, é prática, mas ela é um pouco confusa, ela exige uma resposta um pouco confusa, até porque, como a senhora Letícia comentou, a resposta à letra A, ela não é necessariamente, não tem necessariamente uma continuação na letra B, porque a letra B parte para um outro caminho. Induz ao erro. Induz ao erro, exatamente. Mas é uma questão aparentemente tranquila, né? Tranquila. Dá mais trabalho, mas seria tranquila. Questão 4. Então, passamos para a questão 4. A questão 4 é uma questão que, diferente da anterior, não traz um tema tão atual, né, como o assunto da execução. Na verdade, traz um tema até um pouco mais antigo, um pouco acadêmico. Essa questão trata da cláusula de retrovenda, uma cláusula não muito usual nos contratos de compra e venda de imóveis. Então, Maria, funcionária de uma empresa transnacional, foi transferida para trabalhar em outro país e, por isso, celebrou o contrato de compra e venda de seu apartamento com João, prevendo que Maria poderia resolver o contrato no prazo de 1 ano, desde que pagasse o preço recebido pelo imóvel e reembolsasse as despesas que João tivesse com ele. O referido contrato de compra e venda foi devidamente levado ao registro de imóveis com atribuição para tal. Nesse período, João vendeu o apartamento para Mário, que tinha conhecimento de que ainda estava no prazo de Maria retornar o imóvel e lá residir contudo, Maria retornou ao Brasil antes do período de 1 ano estipulado e, ao ter ciência de que o novo proprietário do apartamento era Mário, notificou de que exigiria retomar o imóvel com o pagamento do valor do imóvel mais as despesas realizadas. Mário, porém, recusou o recebimento das quantias, afirmando que o contrato sujeito à cláusula resolutiva foi pactuado com João, não vinculando a terceiro, no caso, o Mário. Responda os itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então, o primeiro questionamento é: assiste razão a Mário, ou seja, ele se opor a essa pretensão de Maria de retomar o bem, de recomprar o bem? Bem, então, para isso, nós temos que definir o instituto jurídico que ocorreu no caso. Temos aqui um contrato de compra e venda com um pacto adjeto, o pacto de retrovenda. Esse pacto de retrovenda, ele permite ao vendedor retomar o bem, recomprar o bem, realizar o retrato do bem, recomprar o bem, no prazo decadencial de até 3 anos. Tá? No caso, aqui foi estabelecido um prazo menor, sem problema nenhum, prazo de 1 ano. Ela voltou ao Brasil antes desse prazo
e quis, então, exercer o direito de retrovenda, o direito de retrato, que a gente chama, em relação a quem quer recomprar o bem. No caso, então, aplicamos o artigo 505, referente ao pacto de retrovenda, e aí verificamos se assiste razão ao Mário de se negar a essa retrovenda pretendida por Maria. E ele não tem razão nessa negativa, na medida em que, havendo o registro imobiliário desse pacto de retrovenda, esse registro passa a ter eficácia erga omnes, inclusive em relação ao adquirente do bem, a um terceiro que comprou esse bem posteriormente. O artigo 507 é expresso nesse sentido, dizendo que o pacto de retrovenda, exercido dentro do prazo, ele vale para entes terceiros, desde que registrado. O problema indica que houve o registro e ainda indica que o Mário tinha conhecimento de que ainda estava no prazo da Maria retornar ao Brasil e, eventualmente, exercer o direito aqui na retrovenda. Então, não assiste razão ao Mário e, para isso, usamos o artigo 505 junto com o 507, principalmente 507. E qual deverá ser o procedimento adotado por Maria a partir da recusa de Mário em receber a quantia? Bom, quando alguém quer exercer um direito de recompra e há a recusa, o artigo 507 diz expressamente que deverá haver a consignação em juízo. Então, Maria, para exercer o seu direito de retrato de recompra, deverá, portanto, oferecer o valor em juízo, uma legitimação de consignação, uma ação depositando esse valor e obtendo com isso a possibilidade de recompra desse bem. É uma questão simples, bastava então combinar o artigo 505, 507, 506 e seria respondida essa questão 4. Como eu disse, é uma questão acadêmica mais do que uma questão prática, mas que que gera mais dificuldades. Se a professora Letícia concorda com essa? Sim. É tranquilo, né? E uma coisa que ficou bom nas questões, que não sei, eu achei, foi bem balancear duas de processo civil e duas de civil. Exatamente. Né? Então foi. Né, que às vezes são todas de processo civil, são todas de civil. E acabam não avaliando o conhecimento amplo como deveria ser. Então, bem feitinho, levou em conta, né, dosou. E agora vamos à peça. Né? Vamos lá. A curiosidade de todos, certamente, a maior curiosidade em relação à peça, não só pelo valor da peça na prova, mas também porque a peça está um pouco capciosa, está um pouco duvidosa, e a gente fica um pouco com receio de dar uma única possível solução para essa peça. Eu acredito que a banca também não vai chegar a uma única solução. Né? Então, Letícia, quer começar comentando a peça? Pode ser. Nós lemos a peça e, realmente, ela não tem uma única solução enquanto... Claro, aquilo que nós comentamos, né? Sem dúvida nenhuma, a petição inicial. Né? Artigo 2, requisitos, isso inquestionável, sem problema nenhum, não é recurso, não é defesa. Quer dizer, quanto a isso, não tinha. Mas a forma como o problema ele é feito, ele abre muito para a questão da ação, né? Sobre uma questão de uma obrigação de fazer e sobre uma cautelar. Na verdade, não abre muito mais do que isso, mas abre nisso daqui. E abre na questão da legitimidade. Quem sabe eu leio o enunciado? Podemos. Né? Vou ler o enunciado então rapidinho para vocês. Em 19 de março de 2005, Agenor da Silva Gomes, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, bibliotecário, viúva, aposentado, residente na rua São João Batista, 24, apartamento 25, Barra Tijuca, Rio de Janeiro, contrato plano de saúde bem-estar para prestação de serviços de assistência médica, com cobertura total, em caso de acidentes, cirurgias, emergências, exames, consultas ambulatoriais, resgate de ambulância e até mesmo helicóptero. Enfim, tudo o que se espera de um dos melhores planos existentes do país. Em 4 de julho de 2010, foi internado na clínica São Marcelino Champagnat, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, vítima de grave acidente vascular cerebral. Seu estado piora a cada dia e seu único filho, Arnaldo da Silva Gomes, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, divorciado, dentista, que reside em companhia do pai, está seriamente preocupado. Ao visitar o pai em 16 de julho do mesmo mês, elevaram a direção da clínica e informado pelo médico responsável, o Sr. Marcos Vinícius Pereira, que o quadro comatoso do Sr. Agenor é de fato muito grave, mas não há motivo para que ele permaneça internado na UTI da clínica, e sim em casa, com a instalação de home care, com os equipamentos necessários à manutenção de sua vida, com conforto e dignidade. Avisa ainda que em 48 horas não restará outra saída, senão dará alta ao Sr. Agenor, para que ele continue com o tratamento em casa, pois certamente é a melhor opção de tratamento. Em estado de choque com a notícia, vendo a impossibilidade do pai manifestar sobre o seu próprio estado de saúde, Arnaldo entra em contato imediatamente com o plano de saúde
E esse informa que nada pode fazer, pois não existe possibilidade de instalar home care para garantir o tratamento de saúde do paciente. Desesperado, o Arnaldo procura você, advogado, em busca de uma solução. Redige a peça processual adequada, fundamentando apropriadamente. Valor 5 pontos. Perfeito. Então, aparentemente, os dois... primeiro passo. É uma petição inicial, indiscutivelmente não tem como se pensar em outra peça. E qual é o inicial? Temos dois caminhos. Temos a inicial de uma cautelar nominada, até pela questão que a banca coloca, da urgência, até por 48 horas vai haver a alta do paciente. Então, essa questão de urgência traz à tona o fumus boniuris, periculum in mora, e aí, de plano, já se poderia cogitar da questão da cautelar. Ou, então, segunda opção, a ação de obrigação de fazer, petição inicial, com base no artigo 461. Então, quanto a esses dois caminhos, eu acredito que nós debatemos, eu e a professora Letícia, acreditamos que são os dois únicos caminhos viáveis nesse contexto. Agora, a nossa dúvida vai ser quanto à legitimidade, né, professora Letícia? O que você acha disso? Nós discutimos bastante, né? Porque não me parece que seja uma resposta fechada, né? Uhum. Porque tem duas possibilidades. Primeiro, demandar contra o plano de saúde, porque se nega, né, a instalar o home care. Que parece ser a questão que a banca induz. Me parece que, inclusive, vai ser a maior tendência de aceitação deles. Mas, inegavelmente, também o hospital poderia ser demandado. Por quê? Porque o hospital diz o seguinte, ó, olha ali, ó, equipamentos necessários. Avisa ainda que em 48 horas não restará saída se não dar alta ao Agenor. Quer dizer, eles têm condições de alta e, mesmo assim, o hospital dizendo que vai dar alta independentemente de ter instalação no home care. Então, claro, a gente não tem muito, né, ideia do que a banca vai aceitar, mas eu acredito que eles aceitem um ou outro. E eu não duvido, ainda que não seja adequado, que eles não peguem um litisconsórcio, né? Eu não duvido. Não dá para descartar. Não dá para descartar. E no polo ativo, né? Nós temos a questão do polo ativo. No problema proposto pela banca, não há como deixar de aceitar o filho atuando no polo ativo dessa ação. A questão é se ele vai atuar em nome próprio ou se ele vai atuar em representação ao pai. Como o contratante é o pai, tanto com o hospital quanto em relação ao contrato com o plano de saúde, o autor efetivo, formal, é o pai. O filho iria exercer essa representação em função dessa incapacidade do pai, nesse estado de coma, de atuar em juízo. Uma questão tão plausível, aceitável, não tem uma base legal clara nesse sentido, mas usando o Código Civil, no artigo 5º, fica bem evidente que as pessoas que não tiverem condições de manifestar vontade, mesmo que transitoriamente, são declaradas incapazes em termos absolutos e passam a ser representadas por quem de direito. E nada mais razoável que o filho exerça essa representação. Talvez, se fosse propício ao candidato fazer alguma explicação sobre isso, mas é uma questão tão óbvia, tão evidente, tão plausível, que certamente não vai causar nenhum transtorno maior para fim de correção. Mas, formalmente, o autor seria o pai, representado, portanto, pelo filho nesse contexto. Lembrando que, sendo uma questão cautelar, uma questão de urgência, a questão fica até mais flexível, na medida em que depois vamos ter a ação definitiva e vamos ter uma precisão melhor. Se for o caso do polo passivo, se o pai, dentro de 30 dias, melhorar, ele pode até vir assumir o polo ativo dessa ação. O senhor Letícia concorda com essa questão? Mesmo que seja uma obrigação de fazer também, né, se justifica. Uhum. E pela urgência. A propósito da urgência, é importante mencionar quem fez a cautelar, a questão da liminar, e quem fez a obrigação de fazer a antecipação de tutela. Né, do 4.000. Lembrando que, independentemente de ser em relação ao hospital, em relação ao plano de saúde, ou ser uma cautelar, ou ser uma ação de obrigação de fazer, é uma relação de consumo. Em qualquer desses quatro casos, quatro possibilidades, é uma relação de consumo, e o Código do Consumidor deixa bem clara a ideia da tutela específica. Se pode lançar mão de qualquer instrumento pessoal, qualquer meio pessoal adequado, que possa ser efetivo para a defesa do consumidor. Então, se poderia usar o artigo 83, 84 também da obrigação de fazer, ou o 461 do Código do Consumidor, ou mesmo o 461 do CPC, para dar essa tutela específica. Então, fica bem claro que nas ações de consumo há uma informalidade maior, onde se busca
proteger de maneira mais efetiva o consumidor. Se em relação ao consumo, também seria interessante a questão da inversão da à prova nos pedidos, já que é um aspecto que acompanha o direito consumidor, quer em demandas cautelares, quer em demandas comuns, direito comum, ordinário, sumário, e ainda também, por óbvio, temos que postular uma liminar de cautelar, se for proposta a cautelar nominada, ou então a liminar antecipada, usando o 461 do CPC. Um detalhezinho importante aqui, né? A gente já tem notícias de pessoas pedindo tramitação preferencial. Pois é, a gente ficou um pouco de dúvida nisso, né? Eu e o professor Tadeu, a gente procurou muito aqui qualquer indicativo que dissesse que ele é idoso. Simplesmente fala que ele é viúvo e aposentado, mas não se conclui isso. Não se conclui. De maneira nenhuma. Pessoas têm hoje em dia que se aposentam muito cedo, né? Uhum. Então não diria que a banca vai descontar, né? Sim. Mas diria que não tem como avaliar. Então, se colocou, se não colocou, isso daqui me parece que não tem sentido. Uma questão importante é mencionar, né, para enriquecer a peça dos argumentos, a súmula 469 da STJ, né, uhum, que fala que nos contratos de saúde se aplica, então, o Código de Defesa do Consumidor. Né? Sim. Uma súmula que é importante, né, mais para enriquecer, porque já era uma coisa reconhecida. Né? Mas agora, então, sumulada. Então, esse daqui serviria como argumento. Então, como nós falamos, se aplicaria o CDC. Claro, além do Código Civil. Né? E tudo isso leva a reforçar mais a legitimidade passiva da empresa de seguro-saúde, plano de saúde. Fica, claro, como assim, não descarta essa legitimidade em relação ao hospital, até porque uma cautelar manteria o paciente do hospital por mais um tempo, então atenderia as pretensões do filho do paciente, ou mesmo a ação de obrigação de fazer teria o mesmo efeito em relação ao hospital, mas tudo nos dirige à questão relativa a colocar como legitimado passivo o plano de saúde. Até o tempo, inclusive, né? Ele foi internado em 2005, estamos em 2010, 5 anos, portanto, de internação. Será que ainda é exigível do hospital que mantenha essa internação? Então, tem uma série de aspectos, mas, infelizmente, a gente é limitado pelo texto. Né? Quando a gente está num caso concreto, no escritório, a gente tem uma gama infindável de elementos fáticos que desenham uma situação e permitem que a gente tome um posicionamento mais seguro, mais firme. Quando a gente tem uma peça como essa, nem sempre a gente tem essa tranquilidade, tem essa certeza de que o caminho é exato a ser tomado. Lembrando que nós tivemos essa dúvida em relação à prova passada, o exame passado da OAB, onde houve aquela retrasado, onde tive a dúvida se ajudaríamos uma petição inicial em relação aos herdeiros ou em relação ao uma indenizatória ou uma atória de partilha. Né? E seja como for, a banca, ela sendo uma petição inicial, ela leva em consideração uma série de elementos. Então não há um risco de zerar a peça se a banca não aceitar a cautelar e aceitar uma petição inicial de ação de obrigação de fazer ou vice-versa. Então, para acalmar quem preocupar, mas se eu indiquei uma peça e a banca quer na uma verdade, outra. Dessa vez me parece mais fundamento para aceitar as duas do que da outra vez. Exatamente, está perfeitamente plausível essa citação das duas possibilidades. Né? Questão interessante aqui é do valor da causa, né? Sim. Porque não há qualquer referencial. Então seria o valor inestimável aquele, né? Sim. Aí seria o famoso 3 pontinhos, valor inestimável. Não teria como botar um valor. Não tem como ter valor causa. Não tem como dar qualquer valor. Quer como cautelar, quer como obrigação de fazer. Nas duas situações não tem como. Não existe como. É valor inestimável. Também nos pedidos nenhum mistério, né? O deferimento da liminar, a procedência do pedido, confirmando a liminar, a citação do plano de saúde ou do hospital, pedir custas de honorários, importante, né? Também outra questão importante é a questão da competência, não é, professor Tadeu? Sim. Aqui nós teríamos a competência do foro do consumidor, né? Embora, no caso, até que acaba tendo uma coincidência, né? Sim. Ele reside no Rio de Janeiro, pelo que eu entendi aqui, isto, na Barra da Tijuca, e o hospital também é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, não haveria onde ele está internado, né? Dificuldade nesse sentido, né? Não seria no domicílio do... O filho também reside no Rio de Janeiro, né? Também. Então... Não teria como errar isso aqui, né? Não teria como errar. Então, que a questão da legitimidade, da competência seria tranquilo. Nossos problemas maiores são mais a formalidade da legitimidade ativa, a definição efetiva da legitimidade passiva,
para essa ação. Quem ajuizou a ação, quem propôs uma cautelar, indicar que a ação principal seria uma ação de obrigação de fazer. Isso é um requisito da cautelar, fazer a indicação quanto à ação futura, mas também não tem maiores complexidades. A peça em si é tranquila. A dúvida é quanto a essa questão incerta, de saber exatamente qual é a peça possível. Acredito que a banca vai ser flexível. Eu acredito que vai aceitar as duas, porque não tem como não aceitar as duas. Não, sem dúvida. Teria uma enxurrada de recursos se não houver essa aceitação das duas, não, das 4 talvez até, né? Cautelar em relação ao hospital, cautelar em relação ao plano de saúde, a obrigação de fazer em relação ao hospital, a obrigação de fazer em relação ao plano de saúde. Embora eu acredito que, se pudesse escolher uma mais perfeita, seria uma ação de obrigação de fazer dirigida em relação ao plano de saúde. Acho que seria tranquilo, né? Essa não teria... Se bem que a cautelar é tão evidente aí, né? Gente, mas como a gente pode obter a liminar do 461, não teria, né? Então, acabaria contemplando, de certa forma. Exatamente. Bom, então esses são os nossos comentários. Esperamos que tenham tido sucesso. O IDC costuma marcar uma aula de orientação, que espero que ninguém precise, né? Acho que não vai precisar, né? Não precisa, mas mesmo assim a gente orienta uma aula de orientação a recursos para quem precisar. Então, perto da data que vai sair o resultado, né, ligar aqui para a instituição, perguntar quando é que é esse momento de orientação. Mas sabemos que os alunos estão preparados, mas a gente oferece esse tipo de auxílio, enquanto instituição, que não desampara vocês no pós-prova. E esperamos ter sido um sucesso, né? E muita calma, né? Muita calma, porque só acaba quando termina. E por hora, boa noite, professor Tadeu. Então, gostaria de reiterar os nossos agradecimentos aqui do IDC pela escolha do curso, para se prepararem para essa, que certamente é uma das situações mais importantes da vida profissional dos nossos alunos. Eu também gostaria de ressaltar que a angústia que nossos alunos tiveram durante a preparação também foi nossa, a angústia de prepará-los adequadamente, de indicar o caminho correto, de insistir em aula para ter aquela atenção específica naquele ponto, de se concentrar, às vezes dando puxão de orelha, sendo até mais incisivo, exagera, mas essa ânsia de fazer com que o aluno saia daqui bem preparado, pronto para fazer a prova. Eu acredito que com essa prova, olhando para a nossa preparação, a gente foi muito feliz nesse percurso. E esperamos reencontrar nossos alunos aqui em outros cursos de pós-graduação, de especialização, de MBA, vários cursos que o IDC proporciona, e também nos fóruns, na vida profissional, né? Deixamos que logo vamos nos encontrar. Então, boa noite a todos, e por enquanto ficamos por aqui. Escolher uma profissão, sempre um desafio. Então você decide pela carreira do direito. Encara o vestibular, entra na faculdade. Depois de uns anos você está formado, mas a trajetória não para por aí. Você pode fazer um exame da OAB e advogar, ou preparar-se para concursos públicos, ou ainda cursar uma pós-graduação. Ufa, os caminhos são muitos, mas não se preocupe. Onde você quiser chegar, o IDC estará ao seu lado. IDC, com você a cada passo de sua carreira. Olá, eu sou o Arthur, trabalho no IDC. Oi, eu sou a Pamela, trabalho no atendimento do IDC. Você está assistindo ao programa Comentários do Exame de Ordem. O IDC é pioneiro na preparação para o exame de ordem, com mais de 15 anos de experiência. Através da nossa metodologia exclusiva, corpo docente altamente qualificado e excelente estrutura física, alcançamos um dos mais altos índices de aprovação do Brasil. O ensino à distância, ou EAD, é uma prática moderna que transmite aula em tempo real a qualquer pessoa que tenha computador com internet banda larga com velocidade mínima de 500 KB. Após a transmissão, as aulas ficam gravadas no site do IDC. No seu escritório ou no conforto de sua casa, você poderá assistir às aulas no horário que quiser e ainda consultar os materiais das disciplinas. O IDC também tem a modalidade EAD ao vivo. Você estuda assistindo aonde quer que esteja e ainda interage com os professores. Isso mesmo, se você tiver alguma dúvida, basta enviá-las através do chat do IDC. Inscreva-se e assista a primeira aula gratuitamente. Você só se matricula se estiver satisfeito. Agora que você já sabe tudo sobre o EAD, vamos conhecer um pouco mais sobre o curso preparatório para a segunda fase do exame de ordem à distância. Durante o curso, você receberá um livro com questões respondidas pelos nossos professores. Também corrigimos individualmente
as peças processuais elaboradas pelos alunos. Serão ministrados cursos na prática penal, civil, trabalhista e tributário, com aulas exclusivas de peças processuais.